Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Open Mind Talks. Hoje vamos falar sobre saúde, esporte e transição. Eu vou trazer aqui a Poliana Okimoto, ela que é medalhista olímpica nas Olimpíadas de 2016 na natação. Ela vai contar um pouco da sua trajetória das piscinas para o empreendedorismo. Se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Mais uma vez aqui com vocês, começando um episódio do Open Mind Talks. Vamos conversar sobre carreira, vamos falar sobre experiências. Aqui é um canal de comunicação do Open Mind Brasil. E eu sou um felizardo de receber aqui pessoas dispostas a compartilhar a sua experiência. E não são qualquer pessoas, são membros do Open Mind que tiveram e têm uma trajetória de sucesso. Então aqui estamos para poder contar histórias e também fazer relacionamento. Por isso que eu digo que eu sou um felizardo, porque eu recebo aqui colegas, amigos, pessoas que me inspiram, que compartilham comigo a experiência e que a gente também acaba se aproximando um pouquinho mais. E eu quero que você, que está acompanhando esse episódio do Open Mind Talks, também se inspire nessa história de hoje e também se conecte, né? Afinal de contas, nós estamos transmitindo aqui pelo LinkedIn. Então é só você pegar o nosso entrevistado ou a nossa entrevistada e seguir, né? Para que você também possa ter a oportunidade de acompanhar a trajetória dessa pessoa. Nós também estamos transmitindo pelo Spotify e também pelo YouTube. E aí eu quero te pedir uma gentileza. Se você está nos seguindo, compartilhe esse conteúdo para que esse conhecimento possa chegar no maior número possível de pessoas e inspirar a trajetória de líderes, né? E também daquelas pessoas que aspiram chegar no topo. Afinal de contas, aqui no Open Mind, as pessoas que vêm aqui, elas alcançaram o topo. E agora, o que vem depois? Sempre vem uma história depois. Então nós queremos hoje conhecer a história passada e também o que está por vir de uma pessoa, de uma trajetória de sucesso. Uma trajetória de sucesso que começou não no mundo corporativo, não no mundo executivo, mas sim no esporte. Nas piscinas, para ser mais exato, né? Eu estou aqui com a Poliana Okimoto, ela que é atleta, né? Medalhista olímpica em 2016 na natação, é a única mulher medalhista na natação. E temos aqui a honra de contar essa história que hoje está sendo continuada, das piscinas para o palco, né, para as telas, né, na televisão, como apresentadora e também no empreendedorismo. Poliana, um prazer te receber aqui nos estúdios da Crosshost. Prazer é meu. Estou super feliz de estar aqui junto com vocês, feliz de fazer parte da família Open Mind, né, que eu acho que abre tantas portas para a gente, para os atletas e para tantas outras pessoas. Então, obrigada pelo convite, acho que vai ser um papo muito bacana. Sim, com certeza. E você já está também contribuindo bastante para essa comunidade de líderes, né, de diretores e presidentes de grandes empresas no nosso Comitê de Esporte e Saúde, né, um comitê formado aí por executivos e atletas, onde estamos discutindo iniciativas para trazer para o Open Mind e para as organizações de como podemos promover a saúde e o esporte nessas organizações. Então, obrigado por contribuir com esse tema tão importante aqui no Open Mind. Eu fico... Bom, falar de esporte é a coisa mais feliz que eu tenho para falar na vida, né? Porque o esporte me acompanha desde muito pequena e mesmo depois que eu me aposentei do esporte profissional, o esporte continuou na minha vida. Então, poder contribuir com a minha experiência e com o pensamento de esportista é uma grande honra e uma satisfação muito, muito grande para mim. Poliana, a gente sempre começa aqui o nosso episódio contando um pouco da história, né? De como, de onde você veio, né? Você é filha de quem? Como que surgiu essa grande atleta? Conta para nós aí um pouquinho da história da Poliana Okimoto. Bom, eu sou filha de Cleonice com Yoshio.
E meu pai, ele é de família oriental, né? Minha mãe já é brasileira, mas eu nasci aqui em São Paulo, nasci na zona leste de São Paulo e a minha carreira com a natação começou numa academia de bairro, uma academia que se chamava Munhoz, e essa academia parece que ela estava ali porque eu precisava entrar ali, né? Porque pensa, né, naquela época, né, há quase 40 anos atrás, há 40 anos atrás, não tinha internet, não tinha essas conexões que a gente tem hoje em dia, e a minha mãe, ela queria colocar os filhos para nadar, saber, né, se virar na água, segurança e proteção da criança, né, e ela ficou sabendo dessa academia e colocou a gente lá. E aí, né, acho que a ironia do destino, né, que leva a gente nos lugares certos, nos momentos certos, a academia era um grande celeiro da seleção brasileira de águas abertas e principalmente nas provas de fundo, né, que são as provas de resistência. Então, parece que eu caí no lugar certo, no local certo mesmo. Ali tinham profissionais já dedicados, né, a entender a formação do atleta. Então, desde muito pequeno, a minha cabeça ela já foi formada para a competição, o meu corpo ele já foi moldado para a competição. E eu tinha, né, o que talvez possa ser até o grande diferencial ali daquele momento na academia, eu tinha espelho, eu tinha pessoas para me dar a direção do que fazer, né? Então eu tinha grandes ídolos dentro da minha academia, né? Pessoas que eram da seleção brasileira, que disputavam Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos. Então isso com certeza fez com que eu queresse estar ali, né, e gostasse daquilo. Então, eu entrei na academia ali com uns 2 anos, fui pro treinamento com 7, e aos 13 anos eu já estava competindo na seleção brasileira adulta. Então, foi assim... Aos 13 anos? Aos 13 anos. Foi super nova, assim, eu era uma grande promessa da natação feminina no Brasil, ali já com 13 anos, né, indo para a seleção brasileira adulto. Então, e tudo isso em piscina, né, eu era muito mais focada em piscina, e fui ali até os meus 19 anos, ganhando brasileiro, sul-americanos, fui para campeonato mundial, mas não tinha muitos resultados internacionais tão expressivos, e eu tinha um grande sonho na minha vida, desde os meus 13 anos, quando eu entrei para o esporte profissional, o meu sonho era ganhar uma medalha olímpica. E na natação em piscina, eu não conseguia ver aquilo sendo realizado. Mas mesmo assim, estava ali competindo e tudo mais. E aí, com 19 anos, eu me mudei para Santos, na Universidade de Santa Cecília, que é uma das poucas universidades aqui no Brasil que dão suporte para os atletas profissionais de natação. E fui para lá e conheci a pessoa que ia mudar completamente o rumo da minha história, que foi o Ricardo Sintra. Ali, naquele momento, ele ainda era nadador, a gente se conheceu, começamos a namorar, ele parou de nadar e começou a me dar treino, e foi ali que mudou tudo. Ele viu a Travessia dos Fortes pela televisão e me ligou e falou assim, assiste que você vai estar lá o ano que vem. E a hora que eu vi a galera nadando no mar, e justo nessa etapa da Travessia dos Fortes, a água estava super fria, então eu via um monte de gente saindo ali com coberta, naquele sofrimento e tal. Falei assim, não vou. Jamais, não vou. E aí ele falou assim, bom, o ano que vem a gente vê. E aí o ano que vem eu falei assim, ele vai esquecer, imagina que ele vai se lembrar disso. Mas ele lembrou e me inscreveu na prova. A gente tinha grandes dificuldades financeiras ali, porque a gente não tinha o apoio do clube para ir fazer, era uma prova extra, né? As provas de piscina estavam ali dentro do clube e tudo mais, mas as provas extras, provas de águas abertas não estavam. E aí a gente conseguiu um patrocínio, conseguimos carona para ir até o Rio de Janeiro, fomos para lá e... A hora que eu cheguei lá, ele falou assim, bom, vamos cair na água e ver como que é o trajeto, né? Para ver ali, fazer um reconhecimento do local. A Travessia dos Fortes é em Santos? No Rio de Janeiro. No Rio. Que sai do forte de Copacabana até o forte do Leme. E a hora que eu caí na água ali, eu falei assim, cara, não dá. Eu voltei chorando, falei assim, não tem condições, eu não vou conseguir. Não é porque é muito fria?
Não, porque eu tinha medo de tubarão. Olha só. Eu morria Você de estava medo. acostumado com as piscinas, né? Exatamente, né? A piscina é aquele local que é seguro, que é tudo automático. Você sabe que a água vai estar na temperatura X, que as raias vão estar separando os nadadores. Enquanto que águas abertas, o ambiente é muito mais inóspito, você está 100% na natureza, não tem raia separando os atletas. E tem a questão da água, né? Da água fria. E, bom, mas fomos lá no dia seguinte, eu certa de que não ia nadar, fui, vi ali na Travessia dos Fortes, né, para quem se lembra aí de ver nas transmissões na TV, eram em média de 4.000 a 5.000 pessoas nadando na prova. E a hora que eu cheguei e vi aquele monte de pessoas, atletas amadores, que estavam ali, né, só porque queriam, né? Igual aquelas maratonas de rua, né? Exatamente. Aquele monte de gente. E aí eu falei assim, cara, não é possível que entre 4.000 pessoas eu vou desistir. Eu falei assim, não, eu vou tentar, vamos ver como que é. E aí eu entrei na água, ganhei a prova e bati o recorde da prova. Você, na primeira prova, você ganhou a prova e bateu o recorde. Foi exatamente isso. E aí, a hora que eu saí da prova, né, saí feliz, claro que tinha ganho, né, mas saí muito mais feliz de não ter visto tubarão, não ter tido nenhum problema ali durante o Você percurso. tinha quantos anos? Ali eu tinha 20 anos. 20 anos. E ali foi anunciado que Águas Abertas, a prova de Águas Abertas oficial dos Jogos Olímpicos e Jogos Pan-Americanos seriam na próxima edição, né? Que é Jogos Olímpicos de 2008 e Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro. E ali o meu treinador, que era já meu marido, falou para mim, cara, a sua chance de ganhar a medalha que você tanto sonhou, tá aqui, tá nessa prova. E essa prova pode mudar completamente o rumo da sua vida. E aí eu acreditei nele e fomos atrás. Aí fomos atrás de perder o medo, né? Que não foi fácil também. Do tubarão. O medo do tubarão. E aí foi isso, né? O início das Águas Abertas foi assim, foi um pouco traumatizante, mas foi o início que eu precisava. Eu acho que a base que eu fiz nas provas de piscina, ela foi muito importante para mim, até porque eu acho que eu entrei nas Águas Abertas no momento certo, que era o momento em que a prova de Águas Abertas, que é a maratona aquática, né, a prova de 10 quilômetros, ela foi anunciada como uma prova oficial olímpica, porque até então não tinha uma prova olímpica em Águas Abertas. Então, foi ali, naquele momento, por isso que eu digo, né, as ironias do destino que coloca a gente nos lugares certos, na hora certa. Foi justamente isso. Eu estava no auge da minha forma, com 20 anos de idade, no momento em que foi anunciado que uma prova de Águas Abertas, uma prova de 10 quilômetros, estaria nos Jogos Olímpicos. E foi aí que eu agarrei a minha oportunidade. É aquela frase, né, batida, né? A sorte é a preparação com a oportunidade. Exatamente. Você estava preparada e surgiu a oportunidade. Qual que é a distância dessa prova que você competiu? Lá na Travessia dos Fortes eram 3.800. 3.800. Até então eu nunca tinha competido uma prova de 10 quilômetros. E quando você fez essa prova, durante a prova, você tinha consciência que você estava indo muito bem, que você estava ali na... Porque a natação é um esporte muito solitário, né? Você está ali, não está ouvindo nada, não está vendo nada, é só você. Mas você tinha consciência que você estava indo bem? Tinha, eu sabia que eu estava ganhando a prova, mas eu acho que o meu medo ele era tão grande que eu queria sair dali o mais rápido possível. Então Você estava nadando contra o tubarão. Contra o tubarão. Eu só queria sair de lá. Eu, assim, claro, estava feliz de estar ganhando a prova, de estar liderando, mas as adversárias elas ficaram bem para trás. Então eu não tinha nem a chance de esperar elas para tentar me entrar ali no meio do pelotão. Então eu precisava ir mais rápido para eu sair mais rápido do mar. Mas você já tinha feito essa travessia em treinamento antes ou foi a primeira vez no mar dessa maneira? Não, foi a primeira vez.
Foi a primeira vez. Antes disso era só piscina. As provas de piscina, o máximo que tem, né, até hoje é uma prova de 1.500 metros, então a distância ela é bem diferente, apesar da gente treinar, né? Como eu comecei muito jovem e sempre fui uma atleta de fundo, né, uma atleta de resistência, eu sempre treinei muito, né? Então eu fazia treinos muito longos, fazia treinos de 10, 20 quilômetros na piscina. Então, a minha dificuldade não era em questão de metragem. A minha dificuldade era adaptação às águas abertas, né? Que aquilo é super diferente. Além da metragem, ela tem o mar que pode estar mexido, pode estar mais calmo, pode ter correnteza, pode ter água fria, pode ter animais marinhos. E além de tudo isso, né? Uma das minhas grandes dificuldades no início foi no contato físico com as outras nadadoras, né? Que em piscina, cada uma nada na sua raia, não tem contato físico, a gente não pega nem a marolinha da adversária do lado. Agora, nas provas de águas abertas, todo mundo tá no mesmo lugar, e como você não tem a faixa ali embaixo, né? Como tem na piscina, muita gente nada torto. Costuma acontecer acidente, né? De bater a mão, a pessoa até perder a consciência. Pode né? ter. Eu, inclusive, já tive um tímpano perfurado. Então, pode acontecer de ter contato físico, pode ter alguns propositais, outros não, mas o contato físico, ele também faz parte da prova, né? Então, é mais uma característica bem diferente das águas abertas. E depois disso que você competiu essa primeira prova, que você teve esse sucesso, você falou que viria aí a primeira Olimpíada em 2008. E aí, como é que foi? Eu saí da Olimpíada frustrada. Eu entrei como cotada como uma das favoritas a ganhar uma medalha. Eu tinha, em 2006, na minha primeira participação internacional, eu fui medalha de prata na prova dos 5 e dos 10 quilômetros, no Campeonato Mundial em Nápoles. E 2 anos após, 1 ano e meio após, eu estava nos Jogos Olímpicos e eu não fiz uma boa prova. Eu era muito iniciante ainda. E esse lance que eu falei do contato físico, ele pode interferir completamente na Psicologicamente prova. até, né? Psicologicamente e fisicamente, né? Ali, faltando 500 metros ali da chegada, eu tava brigando entre 3º, 4º e 5º lugar. E uma das nadadoras me prensou, era uma raia de remo, então é uma raia estreita, né? Uma das nadadoras me prensou ali entre as pedras e a água, né? O rio ali, e eu não consegui sair daquela situação. E aí, enquanto a gente estava ali, uma brigando com a outra, as outras passaram e a gente nem viu. Então, ali me faltou um pouco a experiência de sair de uma situação como malícia, essa. né, também, né? A malícia, né, a malandragem que tem. E aí eu saí bem frustrada da prova, saí achando que eu podia ter dado um resultado melhor. Eu fui finalista olímpica, fui 7ª colocada, mas ainda assim não era aquilo que eu queria para os Jogos Olímpicos. Saí frustrada de lá e falei isso pro meu treinador, né? E ele viu toda essa situação acontecendo. Ele falou assim: bom, faltou experiência, vamos buscar experiência. Então, e aí 2009, né, no ano seguinte aos Jogos Olímpicos, a gente foi fazer todo o circuito mundial. Esse circuito mundial eram 12 etapas, eu participei de 11. Das 11 etapas que eu participei, eu ganhei 9. E as outras 2 eu fiquei em segundo. Então, eu nadei em todos os tipos de mares, todos os lugares do mundo, e ganhei o circuito mundial. Foi a primeira vez que uma mulher brasileira ganha o circuito mundial, né, de esportes aquáticos. Então foi um baita de um resultado e me trouxe aquilo que a gente precisava, que é essa bagagem, essa experiência, nadar com outras nadadoras, conhecer, né, as nossas adversárias. Eu acho que isso é super importante também, coisa que eu não sabia antes, né? Eu tinha participado de 2 etapas da Copa do Mundo antes de 2008, então eu estava muito crua ainda. E aí 2009 me trouxe essa bagagem boa que eu precisava. E a medalha olímpica, ela só veio 7 anos depois. Né? E como que você lidou com essas... Você falou da frustração em 2009, que foi a primeira vez. Como que você aprendeu com essa frustração até chegar 7 anos depois a esperar por essa medalha? A gente sabe que é um feito muito grande, mas acaba que a cabeça tem que estar em ordem para você
saber lidar com essas frustrações, né? Eu acho que quando a gente tem esse objetivo muito forte na nossa cabeça, a gente acaba passando os obstáculos de uma forma mais leve, né? Porque a gente entende que o objetivo está lá na frente. E os Jogos Olímpicos acontecem de 4 em 4 anos, né? E a gente tem uma única chance de fazer acontecer seu sonho. E todo mundo que está lá tem uma oportunidade, tem uma chance, né? Todo mundo que entrou na água, ele tem uma chance. Então, lá não dá pra gente tirar adversário nenhum. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor na preparação durante esses 4 anos. E de 2008 até 2016 foi um caminho longo, né? Teve mais um ciclo olímpico aí no meio, que eu acho que foi o ciclo olímpico mais difícil da minha vida, né? Eu participei de 3 Jogos Olímpicos, mas o de 2012, o de Londres, eu acho que foi o mais difícil, porque aí sim eu estava no auge da minha carreira, tinha acabado de ser campeã da Copa do Mundo, com toda essa experiência, com a bagagem que eu precisava, só que eu cheguei em Londres, a água estava 15 graus, e eu sempre fui aquela nadadora mais magrinha, mais miúda, né, em relação às outras nadadoras, e o meu maior adversário aí já não eram as competidoras, né? O meu maior adversário aí era a água fria. E eu tive uma hipotermia no 7º quilômetro, eu fui resgatada da água, eu desmaiei no barco e fui acordar no pronto-socorro. E quando eu estava no pronto-socorro, eu tinha perdido parte da minha memória, então eu não sabia o que estava acontecendo, e só pedia para as pessoas me largarem, porque eu precisava ir para a prova. Então, eu tinha apagado um pouco da memória do que tinha acontecido. E aí, até eu entender tudo isso, que não eu tinha competido, mas tinha saído por uma hipotermia, foi um baque muito grande para mim. E a frustração gigante, né? A frustração de que meus segundos Jogos Olímpicos, entrando na água como uma das favoritas a ganhar ouro. Campeã mundial. E saio com uma hipotermia, não consegui nem terminar a prova. Aí sim foi um buraco fundo que eu caí. Eu voltei pro Brasil com depressão, fiquei aí 3 meses afundada em depressão. Eu não queria sair do quarto, eu não queria sair de casa, eu não treinei, eu não competi. Eu tinha patrocínios, né, para cumprir, tinha provas para cumprir e eu não conseguia. E aí o meu treinador, que é meu marido, né, ali era muito mais marido do que treinador, ele me deu meu tempo, o tempo que eu precisava. Era um tempo de luto, parece, sabe? E eu digo que a natação, ao mesmo tempo que ela me afundou, ela me resgatou. Porque eu sempre amei demais nadar, né? Desde os 2 anos na água, todos os dias. E eu senti muita falta nesses 3 meses. E aí eu falei, cara, eu preciso voltar. Você pensou, em algum momento nesses 3 meses, você pensou em parar? Pensei. Falar, não vou fazer mais isso. Eu tinha parado. Pra mim, eu tinha parado. Eu não queria mais aquilo pra mim. Não queria mais sentir a frustração e não queria mais me expor, né? Porque uma pessoa normal, quando ela erra, quando acontece qualquer coisa, as pessoas ali do círculo dela ficam sabendo. O atleta, nos Jogos Olímpicos, quando acontece, né, um fato como esse, o mundo inteiro tá vendo, né? E você é julgado e nesse... Você sentia que tinha decepcionado? Com certeza, a minha sensação era de que eu decepcionei não só a mim, mas todas as pessoas que estavam ali me acompanhando e torcendo por mim, o Brasil inteiro. E 2012 foi ali o início das redes sociais. Então as pessoas, hoje ainda as pessoas não sabem usar, né, tanto as redes sociais, e naquela época era muito pior, porque elas falavam aquilo que elas queriam e atacavam as pessoas da forma como elas queriam, e eu senti muito ataque pela internet, pelo meu resultado. Então, eu não queria mais aquilo pra mim. Poxa, eu não quero mais, né, sentir isso e ser alvo, né, por um resultado negativo. E aí eu comecei a sentir falta da natação e falei pro Ricardo, falei,
eu quero entrar na água. Eu não sei se eu vou voltar a nadar, não sei se eu vou voltar a competir, mas eu preciso saber a sensação que é novamente. Nesse período você nem treinava, parou de tudo. Não, eu saía minimamente de casa. Foi uma depressão mesmo. Foi uma depressão. Então você teve uma questão ligada também à saúde mental, né? Com certeza. Ali a minha saúde mental estava em frangalhos. E ali não se falava tanto, né? Hoje em dia os atletas falam mais sobre saúde mental, sobre a questão, né, do cansaço físico, do cansaço mental, de todo o que a pressão faz, né, com o atleta, mas naquela época não se falava, né? E aí eu voltei, eu nadei, eu entrei na água, e quando eu entrei na água, eu senti como se o mundo tivesse voltado a girar da forma certa. E parece que a conexão, né, que eu tenho com a água, parece que ela me trouxe de volta à vida. E ali eu falei assim, cara, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu sei fazer e eu quero me dar mais uma chance. Eu não conseguia ver eu parando de nadar daquela forma, sabe? Tudo que eu já tinha construído, toda a carreira que eu já tinha feito, e parar daquela forma. Então, eu acho que naquele momento eu voltei a nadar por mim. E eu acho que isso fez toda a diferença. Porque eu queria me dar mais uma chance, porque eu não achava justo eu parar daquela forma. Mas da mesma maneira que você se sentia cobrada, achando que frustrou o Brasil ou outras pessoas, você percebia que você também estava motivando outras pessoas que estavam começando, que estavam se inspirando em você? Você tinha essa consciência que você era uma inspiração também? Não, jamais. Eu nunca... Ali naquele momento, eu não achava que eu era inspiração para ninguém. Porque né, claro, a gente está falando de uma pessoa que está num momento de luto, um momento de depressão. Ali naquele momento, eu me achava horrível, me achava péssima. Eu achava que eu era uma zero à esquerda. Eu não tinha essa acho que não é nem autoestima, eu acho que é essa visão mesmo, consciência, né? Essa consciência, né? A pessoa, ela estava afundada ali numa depressão, né? Então, quando eu decido voltar a competir, o meu treinador falou, você quer voltar? Se você quiser, eu tô aqui e a gente vai lutar novamente. E aí a gente foi fazer mais um ciclo olímpico, mais 4 anos de treinamento, mais 4 anos de dedicação, e tudo que eu achava que eu tinha treinado até ali, eu treinei o dobro. Tudo que eu achava que eu tinha me dedicado até ali, eu me dediquei o dobro, porque ali eu já estava com os meus 28, 29 anos, e eu não tinha mais tempo. Mas, ao mesmo tempo, você tinha uma certa maturidade, né? Diferente dos seus 20 anos, quando você competiu a travessia do Forte lá no Rio de Janeiro, né? Então, a maturidade, ela fez você se recobrar, né? Sim. Até porque não dá para você competir estando quebrada por dentro, né? Porque naquele momento você estava quebrada por dentro, né? Exatamente. E aí eu estava juntando os meus cacos, né? E 2013, né, o ano seguinte da Olimpíada de Londres, esse ano ele foi crucial para mim, para eu juntar os meus cacos, voltar a ter confiança na minha natação, voltar a saber o que eu tô fazendo e entender que aquele momento ali em 2012, eu saí da prova por uma fatalidade, né? Por algo que eu não tinha controle, que era a temperatura da água. E aí, em 2013, eu fui pro Campeonato Mundial, que foi exatamente na data em que eu nadei Londres, um ano anterior, e eu fui campeã mundial na prova olímpica. Fui campeã mundial na prova olímpica, fui vice-campeã mundial na prova dos 5 quilômetros e fui medalha de bronze na prova por equipes. Então, eu saí de lá com 3 medalhas. Então, eu fui muito feliz nesse campeonato mundial. E ali, sim, me trouxe a confiança que eu precisava, me trouxe... eu voltei a ser centrada naquilo que eu queria e voltei a sonhar com a medalha olímpica. E aí, esse último ciclo olímpico, a gente lutou com todas as forças para realizar esse sonho. E o que foi, digamos assim, a virada de chave para você se recompor, né? Para poder ter
essa performance, né? O que foi? Teve alguém que foi exatamente esse ponto de equilíbrio para você? Eu acho que a virada de chave, ela veio no momento em que eu caí na água. Foi ali que eu vi que era isso que eu queria fazer da minha vida. Era você com você mesmo. Era eu comigo mesma. Então não adiantava ter ali um mentor ou nada desse tipo, porque a questão que você tinha que resolver era com a Poliana mesmo. Era. E para 2012, eu tinha um psicólogo que era do Comitê Olímpico, e ele não conseguiu me ajudar na época de depressão. Você chegou a procurar uma ajuda? Sim, e ele não conseguiu. E aí eu fiquei até talvez, mas talvez seja ruim falar isso, né, para os jovens atletas, mas foi a minha experiência. Eu peguei ranço de psicólogo do esporte. E aí eu falei assim, cara, não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso, porque ele não me ajudou. Mas é aquilo, né? Cada experiência é uma experiência diferente. E para 2016, a gente tinha uma chance de montar a nossa equipe multidisciplinar. Então, eu tinha nutricionista, eu tinha massagista, eu tinha fisioterapeuta, eu tinha meu treinador, tinha preparador físico, e faltava só um nessa engrenagem, que era o psicólogo. E aí eu fui procurar, né, saber com quem eu poderia estar fazendo essa parceria, e eu achei uma psicóloga, que foi psicóloga da seleção brasileira, na época do Filipão, campeã mundial, né, da Copa do Mundo de futebol masculino, e ela era do esporte, mas ela entendeu que, para mim, a visão era completamente diferente. Então, a gente fazia uma terapia, mas não era uma terapia esportiva, era uma terapia mais voltada para a Poliana, né? O centro principal era a Poliana e não o esporte. E isso me ajudou muito. E para 2016 a gente montou essa equipe, e ela foi a engrenagem principal ali, talvez a peça que faltava na minha equipe, que eu não tinha em outros momentos, né? Isso é muito interessante o que você está falando, Poliana, porque você sabe que a gente está vivendo um ano da NR1, né? A norma que regula as empresas em relação à saúde mental. E tudo que você está falando é relacionada à performance. Como foi a performance da Poliana, né? E como você lidou também com essa questão de saúde mental. E o que a gente está vendo, né? Eu acho que até agora o que traduziu, e principalmente a sua virada de chave para você alcançar um título, na minha concepção, é que performance sem cuidado, ele não acontece, né? Não é sustentável você manter performance, mas se você não se cuidar, isso não é sustentável, né? Uma hora... Não dura. Não é sustentável, né? Essas linhas, elas vão se cruzar em algum momento, né? Não dá para você ser... performático o tempo todo se a sua cabeça não tá boa, né? Uma coisa sempre vai estar ligada com a outra, né? E o esporte, ele mostra muito isso, porque muitas vezes o atleta, ele tá 100% na forma física, mas se ele não tá bem mentalmente, ele não consegue performar 100% na competição. Vai ser uma virada que ele vai errar, vai ser uma saída que ele vai errar, vai ser uma boia que ele vai contornar errado. Então, quando as duas coisas elas estão interligadas e as duas coisas saudáveis, a performance vem. E para Rio 2016, a gente tinha investimento, a gente tinha a nossa equipe multidisciplinar, treinei muito, coisas assim que eu jamais imaginava conseguir treinar, e eu treinei. E quando eu entrei na água, eu entrei ali olhando, né, Copacabana, olhando todo aquele cenário que eu já conhecia, e onde foi a minha primeira prova de águas abertas. Eu entrei ali sabendo de que eu tinha feito tudo até então, e que ali eu só tinha uma oportunidade de fazer a minha melhor performance, a melhor prova da minha vida. E era só isso que eu queria. Conseguir fazer a minha melhor prova da vida. O fato de você estar competindo no Brasil foi uma motivação a mais? Com certeza foi, com certeza. Atletas têm
poucas oportunidades de competir em Jogos Olímpicos, porque é de 4 em 4 anos e a carreira de um atleta ela não é tão durável, né? Até os 30 ali é uma idade já avançada. E ter a oportunidade de estar nos Jogos Olímpicos dentro de casa, isso é para pouquíssimos atletas. Geralmente, então, você tem, como atleta, em média, 4 oportunidades olímpicas numa carreira. Por aí, Quem consegue ter uma extensão um pouquinho maior da carreira, consegue 5 Jogos Olímpicos, mas aí depende muito do esporte, depende se é um esporte individual, se é coletivo, é bem difícil mesmo, porque é isso, né? 4 em 4 anos você tem que estar no auge da sua forma, e você vai competindo sempre com atletas mais jovens que estão explodindo. Então, é difícil manter a carreira por tanto tempo. E a gente tem na natação a Joana Maranhão, se eu não me engano, que tem 5 Jogos Olímpicos, o próprio Gustavo Borges, se eu não me engano, tem 4. Então, são poucos atletas que conseguem ter essa longevidade. E eu sabia que os Jogos Olímpicos de 2016 ia ser os Jogos Olímpicos mais importantes da minha vida. Primeiro porque a gente estava em casa, e outra porque seria o meu último. Ali eu sabia, eu estava com 33 anos, então eu sabia que eu tinha que dar o meu melhor naquele momento, e no meu último ciclo, e nos meus treinos. Era quando a gente tá no último ponto, no último minuto do jogo, parece que a gente sempre dá um pouco a mais, né? Sempre aquele gás a mais. E foi dessa forma que eu encarei os meus treinos. Todos os dias era como se eu estivesse treinando para o meu último Jogos Olímpicos. Então, eu dava o máximo, eu dava um pouquinho a mais sempre. E quando eu entrei na água, eu falei assim, é isso, eu tô preparada. A prova foi aonde? A prova foi em Copacabana, exatamente no local onde eu estreiei nas Águas Abertas, lá na Travessia dos Fortes. E aí a prova foi a melhor prova da minha vida. Uma prova que eu fiz muito consciente daquilo que eu estava fazendo. A estratégia de prova que eu tracei com o meu treinador antes da prova foi exatamente aquilo que eu fiz. E então foi a prova da minha vida. E quando eu subi no pódio e vi todo o povo brasileiro me saudando, o povo brasileiro se emocionando junto comigo, foi a redenção. Foi a redenção de toda a história que eu construí, foi a redenção de 2012, foi a redenção daquele buraco fundo que eu estava lá no final de 2012, em depressão. Foi ali o momento que eu olhei para trás, para toda a minha carreira, desde lá dos meus 2 anos de idade, e eu olhei e eu falei, valeu a pena. Valeu muito a pena. E quais as lições aprendidas que você traz desse momento, né, de frustração, de você vacilar e pensar em desistir até a medalha? Que lição que você tira disso tudo? Eu acho que a grande lição é da gente não desistir dos nossos sonhos. A gente entender aquilo que a gente pode fazer e não desistir de ir atrás deles. Porque a gente sempre consegue dar um pouquinho a mais. A gente sempre consegue ir um pouquinho além. E às vezes a gente mesmo coloca os nossos próprios obstáculos nas nossas frentes. Então, eu acho que eu tirei muitos obstáculos, eu tirei muitas pedras da frente, porque eu estava olhando lá na frente, eu estava olhando a minha medalha sendo colocada no meu peito, porque esse era o meu sonho de uma menina de 13 anos de idade, e eu conquistei esse sonho depois de 20 anos, com 33 anos, exatamente 20 anos, dentro da seleção brasileira, né? Então foram 20 anos de muita luta para conseguir essa medalha. 20 anos que eu digo que não foram fáceis, e é por isso que eu digo que eu não desisti, porque eu tentei várias vezes. É a disciplina, né, daquele treino que ninguém vê, né? As pessoas estavam te vendo e você preocupada com a opinião das pessoas a cada 4 anos, mas ninguém estava vendo os seus treinos todos os dias, né, no mar frio, né, e as suas dores para você chegar lá. E na minha visão, a constância, ela traz essa confiança. Você teve essa quebra de confiança que te levou a uma questão que você precisou lidar com você mesma, né, que era a questão dessa depressão, né, ao longo desses 3 meses,
até chegar à Olimpíada, mas a sua confiança eu acho que veio da constância, né? De você saber ali que você está constante, que você estava se esforçando, né? Eu acho que a constância e os treinos, né? Porque muita gente me pergunta, né? Você não fica nervosa para competir? E eu digo que não, eu não fico nervosa. Nunca fiquei nervosa, porque eu tinha tanta confiança naquilo que eu tinha feito durante os treinos, que eu chegava lá no dia da prova, eu ia para me divertir, eu ia fazer aquilo que eu já tinha feito milhares de vezes anteriores. Então, no dia da prova, é o melhor dia, porque é o dia que você está descansado, o dia que você comeu bem, o dia que você está preparado. O difícil é o dia do treino. Quando você está desmotivada, né? E mesmo assim você precisa treinar, né? Exatamente. Pode estar chovendo, pode estar fazendo um calor de 50 graus lá fora. O meu treinador falava que era debaixo de... Podia chover canivete, que a gente ia estar lá na piscina, de tal horas a tal horas. Então, a constância, os treinos, a dedicação, era isso que me fazia ter confiança e não precisar ficar nervosa, pensando os e se's, né? E se acontecer alguma coisa? E se fulana tiver melhor? E se o mar, não sei o quê? Cara, todos os e se's, eles somem, porque você já treinou todos eles para lidar com todos eles. Bom, se a adversária vai estar melhor, eu não tenho controle. Então, ela tem controle do treino dela, eu tenho do meu. Eu sei que eu vou estar bem, e se não tiver ninguém melhor do que eu, se ninguém tiver treinado melhor do que eu vou lá e vou ganhar. E muitas vezes isso aconteceu, graças a Deus. Eu acho que é isso, né? Isso que me dava essa confiança de chegar lá na hora, bater no peito e Mas ir pra frente. Você acredita que existe também um elemento de sorte, né? Porque a gente viu na sua história até agora, né? Porque tem a história pós 2016, que tivemos aqui os elementos de adversidade, né? Quando você competiu a sua primeira Olimpíada, que foi em 2008, você teve a adversidade de uma outra competidora que acabou te bloqueando, acabou te travando. Aí em 2012 você teve a temperatura da água, que mesmo que você tivesse ali preparada, era campeã mundial, você ali acabou sucumbindo à temperatura da água. Já no Rio, era tudo favorável, você estava ali com a torcida, você estava no seu auge. Então, você acha que mesmo você estando preparado, você precisa contar com esse elemento sorte também? Se é que existe sorte, né? Eu acho que a sorte, ela tá sempre a favor de quem tá preparado. E eu acho que eu tive sorte. Muita gente acha que eu possa ter tido azar por ter tantas coisas acontecido antes da medalha, né? Então, 2008 eu tive o problema da adversária. 2012 eu tive o problema da hipotermia. 2013, não contei essa história, mas eu tive uma intoxicação alimentar antes de nadar a prova lá no Campeonato Mundial, onde eu fui campeã mundial. E aí fui para 2016. Talvez, se eu tivesse ganho essa medalha lá em 2008, talvez eu não teria chego em 2016. E aí eu digo que todos esses momentos que poderiam, né, falar que era um azar, foram momentos que me trouxeram sorte, porque eu sou muito sortuda de ter competido nos Jogos Olímpicos em casa e mais sortuda ainda de ter ganhado uma medalha nos Jogos Olímpicos em casa. Isso é para pouquíssimos atletas no mundo. E ter subido no pódio nos Jogos Olímpicos no Brasil, no Rio de Janeiro, com a nossa torcida lá, isso sim, eu acho que foi sorte. E tem uma questão aqui que eu fiquei um pouco curioso para entender sobre esse aspecto mental mesmo, porque a gente olha em outros esportes, por exemplo, nas lutas, você olha, por exemplo, no futebol, geralmente você vê ali uma trajetória de vitórias começando desde o início, a pessoa só acostumada a ganhar. Quando ela perde, geralmente é comum você ver que a pessoa não se consegue voltar ao topo. Uhum. Né? Vamos pensar aqui, eu citei o exemplo aí do mundo das lutas. Você tem lá o
o grande campeão, né? E de repente ele perde e ele nunca mais volta ao topo. E um time de futebol durante um campeonato, por exemplo, né? Um campeonato brasileiro de futebol, você vê lá aquela trajetória de vitória, 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 e chega lá no final, parece que o mental já está abalado e perde e não consegue voltar àquela sequência de vitórias. E o seu caso foi diferente. Você veio de uma sequência, lógico, né, de vitória no Mundial e etc., mas nas Olimpíadas de 2 reveses para poder ter a vitória. Como que você compara isso com essa questão dos outros esportes? Que é vitória, 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 se perdeu não volta para mais. O que aconteceu com você que a derrota te motivou? Eu tive muitos momentos de altos e baixos, né, na minha carreira. Então, eu acho que esses aprendizados vão te deixando calejado, sabe? Às vezes a derrota, ela é mais importante do que a própria vitória. Porque ela te motiva mais, ela te leva mais pra frente, você sai com mais vontade de ganhar. Então, a gente fala, né, e não é só por dar a boca pra fora, né? A gente diz que a derrota ela é mais importante que a vitória, porque é ali que você aprende. A vitória, a gente, é legal pra caramba de ganhar, né? Mas a gente está lá no topo. As pessoas que estão lá embaixo, elas estão olhando para você, o que você está fazendo. E você, o que você está aprendendo? Né? Então, quando a gente perde, a gente aprende mais coisas, a gente busca melhorar, busca mudar aquilo que não está sendo legal. Então, acho que por isso que eu, quando tive um momento muito de declínio, a minha volta ela foi mais grandiosa por conta disso, porque quando eu estava lá embaixo eu conseguia aprender com aqueles erros, conseguia aprender com tudo aquilo que estava acontecendo ao meu redor e ver onde eu podia melhorar e ver onde eu podia crescer, e aí sim no ano seguinte ou nos Jogos Olímpicos seguintes eu estava um pouquinho melhor. Ô Poliana, e como o nosso público aqui é um público de executivos, né, de pessoas do mundo corporativo, a gente até agora tem uma série de aprendizados, né, com relação à sua história. Você, por exemplo, saiu de um ambiente controlado, que são as piscinas, para um mar aberto, né? E que é totalmente imprevisível. E esse mar aberto te trouxe medo do tubarão, né? E o quanto que isso também ele pode ser espelhado na vida executiva. Você está ali numa situação previsível e de repente está num oceano aberto. E eu vejo que o mundo dos negócios, das empresas, ele é um mundo de mar aberto, ele é totalmente imprevisível, ainda mais agora, num ano de 2026, por exemplo, que a gente está vivendo eleições, que a gente está vivendo aí mudanças de reforma tributária. Então eu acho que os executivos estão olhando para isso e pensando, poxa, a minha vida profissional também está meio assim, né? Está imprevisível. E se inspirando em você, de como que isso pode me trazer essa motivação, ao mesmo tempo mostrando que até uma pessoa que tem um feito heróico como uma medalha olímpica também tem os seus momentos de baixa, né? De pensar, poxa, eu não quero isso mais, de querer desistir e não, eu vou continuar, e vai lá e traz o resultado. Então, para mim, está sendo muito inspiradora, mas eu acho que a melhor parte que o público aqui vai se identificar é o pós tudo isso, né? Aquele momento que você está lá no auge, é a medalhista olímpica, televisão, reportagem, todo mundo querendo falar com você, mas chegou um momento que eu imagino que você falou, agora é hora de eu parar. Como é que foi isso para você? Eu tinha muito claro já isso na minha cabeça, né? Tem muitos atletas que eles param de competir por conta de lesão ou por saúde mental, diversos fatores. Eu parei de nadar porque eu queria. Eu vi que era o meu momento. Eu estava ali já foi no ano seguinte, né, em 2017, estava com 34 anos. Eu sabia que eu não tinha mais um ciclo olímpico para cumprir. Eu sabia que a dedicação que eu tinha feito até 2016, eu não ia dar conta de fazer de novo. Eu tinha o sonho de ser mãe e queria colocar outros projetos
tirar da gaveta, porque enquanto eu era nadadora, era 100% do meu dia voltado para isso. Então, no final ali de 2012, quando eu voltei a treinar para os Jogos Olímpicos de 2016, eu já fui entendendo o que eu queria fazer depois que eu parasse de nadar. Porque ali eu acho que foi uma virada de chave para mim. Falei assim, olha, tem vida pós-natação, então se liga que uma hora isso vai acontecer. E aí eu fui já planejando, entendendo o que era a minha vocação fora da água. Quando foi que você começou a pensar nisso? Foi ali em 2013 para 2014, eu já comecei a escrever alguns projetos, né? Então, eu tinha o projeto de ter um livro, né? Falando sobre a minha biografia. Eu tinha o projeto de ter a minha assessoria esportiva, junto com o meu treinador, que é meu marido. Queria ter uma prova com meu nome, então a Travessia Poliana Okimoto também saiu do papel. E queria o projeto de ser mãe, né? Então, tudo isso já estava sendo planejado ali em segundo, nem segundo plano, em terceiro, quarto, quinto plano, né? Porque a natação, ela realmente tomava muito tempo. E assim que eu parei de nadar, a primeira coisa que eu tirei do papel foi o livro. Então, junto com o Hélio de la Penha e o Daniel Takata, a gente publicou a biografia Poliana Okimoto. Então, todas essas histórias e muito mais, quem quiser, tem o livro. Hélio de la Penha, do Cacete Planeta? Mas como que juntou essa história aí? Pois é, então, o Hélio, ele é nadador de águas abertas, amador. É mesmo? Não sabia disso. E a gente conversando, né? Ficamos amigos e eu comentei essa vontade, né, de ter um livro. Ele falou assim, não, peraí que eu vou te ajudar. E aí o Daniel Takata, que é um jornalista, muito amigo meu, acompanhou a minha carreira, ele também foi nadador, acompanhou a minha carreira desde pequena, falou assim, não, peraí que eu vou colocar isso na prática, né? Então a gente sentava, fazia reuniões e conseguimos colocar todas essas histórias no livro. E aí, depois do livro, veio a minha assessoria esportiva, né, Okimoto e Sintra. A gente começou a dar treino para os atletas amadores. O Ricardo, ele ainda continuou um pouco ali, alguns anos com os atletas profissionais, mas hoje ele é 100% head coach da nossa assessoria. Então, onde fica? A gente está aqui em São Paulo no Clube Espéria, mas a gente também tem online, então a gente tem atletas do Brasil inteiro, pessoal lá da Bahia, do Sul, tem bastante gente treinando com a gente. A gente tem corrida, natação e triatlon na assessoria. E outro projeto, né, que era a Travessia Poliana Okimoto, ela também aconteceu em 2018, começou, a gente já vai estar aí quase completando 10 anos, a gente já está com 8 anos esse ano. E aí a gente faz 2 etapas no ano, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre. E aí o objetivo da travessia é popularizar o nosso esporte, né? Águas Abertas, quando eu comecei, era pouquíssimo difundido, poucas pessoas sabiam o que era isso e poucas pessoas praticavam. Então, a ideia da Travessia Poliana era juntar tudo isso, né? A minha carreira, a minha vontade de dar treino para outros atletas e dar oportunidade para essas pessoas iniciarem nas águas abertas com o meu evento. E aí lá a gente tem provas de 500 metros até 5 quilômetros, prova de iniciante para triatlon também, que é o aquátlon, né? Nada e corre. Então, dessa forma a gente conseguiu estar dentro ali do mundo esportivo, incentivando, inspirando e fazendo pela modalidade de uma forma diferente, né? Hoje não nado mais, né? Não ganho mais medalhas, mas consigo dar oportunidades para as outras pessoas realizarem os sonhos delas dentro da minha assessoria ou da minha travessia. E para você esse foi também, né, um desafio, que é você começar algo, né? Você mudar e virar a chave. Qual é o papel para você nessa nova fase da sua vida do relacionamento, do networking, que é o que a gente fala aqui no Open Mind? O networking, ele é
100% do negócio, né? Não adianta você ter um baita de um projeto se você não consegue realizar ele. E eu acho que uma coisa que o esporte ensina muito a gente é que a gente não faz nada sozinho. A gente está sempre precisando de pessoas. E mesmo o esporte individual, ele precisa, né? Eu falei sobre a minha equipe multidisciplinar, né? Com 6 pessoas. Ele precisa de pessoas para ajudá-lo, né? No seu projeto, no seu sonho, na conquista da sua medalha. E aqui fora é a mesma coisa. A gente precisa de pessoas para conseguir que esses projetos saiam do papel, né? Seja no livro, né, com a ajuda dos outros autores, seja na assessoria, com a ajuda dos professores e dos atletas acreditando no nosso trabalho, na travessia, com outras pessoas, organizadores, patrocinadores, com as marcas parceiras, sempre junto com a gente. Então, é isso. Eu acho que o networking, ele faz parte da nossa vida desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Além do networking, uma outra coisa que também tem a ver com o que a gente fala aqui no Open Mind é que o executivo ele também passa por essa transição. O atleta passa antes, né? Você falou que com 30 anos um atleta já é considerado sênior, né? 40 anos já é uma idade que a grande maioria já se aposentou. Mas para um executivo, 40 anos de idade é uma idade que talvez ele está no auge, seria os seus 25 anos. Mas ele sabe que quando ele chegar aos 60 anos de idade, ele tem essa virada de aposentadoria. 60 anos de idade, para os nossos pais, talvez era uma idade avançada. Mas para nós hoje, 60 anos, você ainda está cheio de ideias, cheio de projetos. Então é muito semelhante os 60 do executivo com os seus 35 anos de idade como atleta. E você falou do papel do networking, da importância disso, do relacionamento para você se reinventar. Mas eu vejo aqui claramente em você uma questão também da comunicação, né? De você saber se posicionar, de você saber se expor. Porque a partir do momento que você empreende, né, por conta própria, você é a sua vendedora, né? Você que tem que se vender, você que tem que se expor. Como é que foi isso para você também, a questão do microfone, das câmeras, como é que foi isso? Pois é, isso veio super natural ali pra mim, apesar de eu ter sido uma criança super tímida, mas a natação ajuda muito a gente, o esporte ajuda muito a gente, primeiro na questão de autoestima, na questão de autoconfiança, mas também ao longo dos anos eu fui dando muita entrevista, fui vendo muito bastidor, fui participando de muitos programas, então acho que isso acabou me ajudando depois que eu parei de nadar, a ter a parte da comunicação mais fluida. E aí, quando eu parei de nadar, logo eu já fui chamada pela Globo Sport TV para ser comentarista das provas de natação em águas abertas lá pela TV. E foi, assim, um aprendizado muito, muito gostoso, muito bom para mim. Como que surgiu isso? Logo que eu parei de nadar, eu parei ali em 2017, 2018 eu já tava na TV. Mas de onde veio esse convite? Como que você conheceu a Globo, por exemplo? Então aí foi exatamente assim, nas entrevistas, e a minha última prova, né, a minha prova de despedida foi numa prova de transmissão da Rede Globo, e ali eu já brinquei, puxa, olha só, agora eu tô desempregada, quem sabe ano que vem eu não tô aí trabalhando com vocês. Você tá falando de um elemento muito importante, é isso que eu quero trazer tudo aqui, porque você é uma profissional, e você fez uma transição. E isso é muito semelhante a qualquer outro profissional que vai passar por um momento de se reinventar. Você teve o networking, você se desenvolveu a habilidade de comunicação, mas você, nesse capítulo aqui da sua história, é o capítulo que a gente poderia dizer que você foi intencional. Né? O que eu estou procurando? Você falou. Sim. Você falou, eu brinquei, né? Mas você colocou para fora aquilo que costumam até dizer que acaba que o universo te entrega aquilo que você coloca. Com certeza. Eu não acho que é bem energia, não. Isso é intencionalidade. Você estava ali exposta porque você já estava se expondo, você tinha talento e ao mesmo tempo você foi intencional. Eu quero isso para mim. Né? E você falou. E é o que eu falo também dentro da vida executiva para os executivos que hoje, por exemplo, estão pensando
pensando, poxa, eu já tô com 55 anos, eu tenho que me reinventar, né? Mas com quem que você está se relacionando e se você está falando isso, o que que você está buscando, né? Exatamente. Eu acho que não dá pra gente deixar a outra pessoa entender o subjetivo, né? Não dá. Se você quer fazer alguma coisa, se você quer, né, entrar em algum lugar, você tem que falar, senão ninguém vai saber, né? E um dos meus objetivos, assim que eu parei de nadar, um dos meus sonhos era ser comentarista da Globo. Então, eu realmente... Você já tinha essa visão? Eu já tinha essa visão. Mas da mesma maneira que você saiu da piscina e foi para o mar gelado e foi morrendo de medo de tubarão, como é que foi a sua primeira experiência sentada num estúdio com uma câmera como essa aqui te pegando, iluminação? Não. Você ficou com medo de algum tubarão lá também, não? O tubarão, ele sempre tem, né? Os tubarões, eles estão sempre em todos os lugares. E era, assim, um nervosismo diferente. Muito mais por aquilo que eu não sabia o que era, né? Era tudo muito novo. Então, quando você está num ambiente novo, num trabalho novo, você está fora da sua zona de conforto, né? E apesar disso ser gostoso, porque você está aprendendo coisa nova, também te dá um certo medo, porque você nunca fez. Então, eu acho que ali para mim, foi um grande aprendizado. A primeira vez que eu sentei lá no estúdio para falar com a câmera, direto com a câmera, e ter o ponto, e aí ter o delay, né? Que às vezes você ouve a sua própria voz. Então, era um ambiente diferente para mim, difícil, mas que eu encarei com toda a vontade do mundo, porque era aquilo que eu queria fazer. Em algum momento nesse episódio, né, ou até antes, você teve o que no mercado se conhece como síndrome do impostor? Dizendo, isso aqui não é para mim, o que eu estou fazendo aqui? Uhum. Em vários momentos, né? Assim, não foi só ali no momento da Globo, iniciando ali, mas em vários momentos. E a síndrome do impostor, eu acho que para a mulher ela é muito maior, né? E quando a gente sai do mundo do esporte, ali onde a sua performance ela tá 100% ligada àquilo que você treinou e o controle está muito mais na sua mão, e a gente sai desse mundo, vem aqui para o mundo dos normais, né? Que o atleta é um pouco super-herói, mas quando a gente vem para o mundo dos normais, o controle não está totalmente na nossa mão e a gente acaba assim ficando... Putz, será que eu sou boa o suficiente? Por que será que me escolheram? Será que eu vou dar conta? Né? E eu acho que a mulher, ela tem um pouquinho mais dessa síndrome da impostora, né? Porque, poxa, tantos anos, né, a gente lutando para ter o nosso espaço, e às vezes quando a gente fala, será que eu vou dar conta? Será que é isso mesmo? Então, acontece. Eu por várias vezes, seja no esporte, seja aqui fora, né, no mundo do empreendedorismo, eu pensei, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu vou dar conta de tudo isso? Será que lá na frente eu vou colher? Porque às vezes a gente tem que investir, né, investir nosso tempo, investir sim dinheiro, mas eu acho que é aquilo, né? Ter confiança no seu trabalho, saber do que você quer, aonde você quer chegar. Eu acho que isso é o mais importante. O esporte, ele me ensinou, né, que com 13 anos de idade eu sonhei com a medalha olímpica e foram 20 anos até conquistar ela. E aqui fora, eu acho que é a mesma coisa. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, o nosso caminho, ele acaba ficando mais limpo, né? E as pedras que vão surgindo, a gente vai desviando aos poucos para conseguir chegar onde a gente quer. Como é que está a participação feminina nesse esporte da natação? A gente tem aqui, na verdade, na natação, dois grandes ícones, né, que são no masculino Gustavo Borges e o Xuxa. E você, como a única medalhista da natação olímpica, né, representante aí feminina, né? Temos também a Susana Schnandorf, que foi na natação paralímpica em 2016 também. Um abraço para a Susana. Mas como é que está hoje? Você vê alguma diferença nessa equidade entre homens e mulheres na natação?
Os resultados femininos, eles ainda não estão equiparados aos resultados masculinos. Mas nas águas abertas a gente ainda tem a Ana Marcela, ela ainda está em atividade, né? Ela foi campeã olímpica em 2020, 2021, na mesma prova que eu, né? Nas águas abertas, na prova dos 10 quilômetros. Mas nas provas de piscina, a gente tem um pouco mais de dificuldade de ter as meninas nadando finais, indo para participação olímpica, mas também tentando ganhar medalha olímpica. A que você atribui isso? Eu acho que é um pouco cultural, mas acho que também falta um pouco de incentivo para a natação feminina. Eu acho que a gente tem que ter mais projetos voltados para elas, precisa ter mais marcas patrocinadoras, precisa ter mais treinadores voltados e treinados para dar treino para as mulheres. Você acha que ainda no Brasil, culturalmente, você acredita que natação no Brasil, por exemplo, pode ser um esporte que ainda é reconhecido como um esporte masculino? Eu acho que a natação no Brasil, ela ainda não é um esporte que as pessoas olhem para o profissional. A natação esporte, a modalidade, é uma das maiores praticadas no Brasil, mas ela fica ali até os 10, 11 anos, que é justamente no momento de transição do jovem aprendiz para a formação de base, de treinamento. E é justamente ali que a gente perde muitas meninas, que é o momento de transformação do corpo. Então ela fica um pouco com mais vergonha, né? Começa a sair seio. E aí ela fica com vergonha, ela tá com o corpo mais exposto, né? A gente tá de maiô o tempo todo. Então tem essa questão. Então faz sentido isso que você está falando. Além disso, também eu já ouvi, né, um certo preconceito da transformação no corpo que a própria natação provoca também, né? Principalmente na parte superior, né? De ficar mais... Também tem muito isso, e também é cultural, né? Porque traz, às vezes, de casa, né? Então, eu não quero colocar a minha filha ou deixar a minha filha na natação porque ela vai ficar com o ombro, ou vai ficar muito grande, vai ficar musculosa, masculinizada. Então, tem um preconceito ainda, mas porque a natação, ela deixa a pessoa musculosa mesmo, né? Você vê os atletas de natação, eles têm um corpo característico, né, de natação. Eu acho bonito. É uma pessoa que você olha, você sabe, é nadador. Esse aí faz natação. Da mesma maneira que você olha uma pessoa de basquete, você sabe, um lutador, você sabe, e a natação também você sabe. Mas assim, eu mesma não tenho esse corpo todo que falam, né, que tem esse estereótipo. Mas eu acho que a natação, além de tudo, né, tem essa problemática com as meninas, mas ela não tem muita quantidade de atletas, sabe? Eu acho que a formação, a base da natação, ela tá ficando mais enxuta. E é o contrário, né? A gente precisava de mais pessoas, porque é na quantidade que a gente vai filtrar ali e vai peneirar a qualidade. E hoje em dia, infelizmente, a gente não tem tantos lugares. Na minha época, a gente tinha muitas academias que investiam na formação dos atletas. Hoje em dia, a gente fica mais focado nos clubes. E aí, o clube, ele tem um limite ali de atletas que ele consegue dar suporte. E aí, se é só clube, fica muito fechado, né? Então... o clube é quase que já uma linha do profissional, você entrando ali no profissional. E as escolas, elas estão na base, né? Na formação. Realmente, isso faz sentido. Mas, Poliana, você, como atleta, você abandonou totalmente a natação ou você... Já que você é um atleta de mar aberto, né? Existem grandes desafios. Inclusive, essa semana você esteve também conosco em reunião lá com o Joel Krieger, que é uma pessoa que está se preparando para atravessar o Canal da Mancha, né? Para atravessar o Canal da Mancha. E ele está se preparando para atravessar o Canal da Mancha aos 72 anos. Então, ou seja, está demonstrando que para um desafio como esse, a idade não é limite. Mas, ao mesmo tempo, os desafios são semelhantes. A temperatura da água, né? A distância, o mar aberto, os intempéries.
Você tem algum objetivo como esse, de ainda enfrentar algum desafio no esporte? Olha, eu digo que a natação, eu já zerei tudo que eu precisava zerar, eu já zerei de objetivos e sonhos, zerou o game. E agora eu tenho tentado encontrar algum objetivo com outras modalidades. Então, para esse ano eu estou treinando para uma meia maratona e para o ano que vem eu quero fazer um 70.3, um triatlon. Então eu já estou pedalando, estou fazendo também algumas provinhas mais curtas para no ano que vem, se Deus quiser, eu tentar fazer a minha primeira prova de long no triatlon também. Vamos ver. Muito legal, sua história é realmente inspiradora, né? De ver o quanto que você teve transições, né? Da piscina para o mar aberto, do mar aberto para o empreendedorismo, também para o holofote, e agora pensando em novos projetos. Eu acho que nós acertamos aqui de trazer você para o Open Mind, te convidar também aqui para vir para o podcast contar essa história. Mas eu queria, até a gente está chegando aqui já na reta final da nossa conversa, eu queria que a gente fizesse aqui um bate-bola, né, de alguns pontos, né? Na sua vida aí, qual foi, talvez, para você o maior aprendizado que você tirou na derrota? Com certeza foi de não desistir. Foi de tentar mais uma vez, de tentar melhorar, de tentar aprender com os erros e tentar de novo. Uma inspiração, algo que te inspirou a dar a volta por cima? Ou a recomeçar ou começar? Uma inspiração, eu acho que ter um sonho, sabe? Eu acho que a melhor forma da gente ter a motivação para o nosso dia é a gente ter um sonho muito concreto e muito realizável. Porque às vezes a gente sonha, sei lá, eu quero ter um apartamento lá em Miami, sabe? Mas o que a gente tem hoje, né? Então, quando eu comecei a nadar, né, eu queria ser medalhista olímpica, mas para ser medalhista olímpica, eu preciso ser campeã paulista, preciso ser campeã brasileira, para depois ir para o Mundial, para depois ser campeã mundial e depois ir disputar os Jogos Olímpicos. Então, são fases, né? Então, eu acho que ter um objetivo muito, muito concreto na cabeça, ele me ajuda e ter esses objetivos mais de curto prazo, sabe? Eu acho que é a melhor forma da gente conquistar aquilo que a gente quer lá na frente. E quando você olha para a Poliana, para os próximos 40 anos, o que você vê? Caramba, essa daí é difícil, hein? Daqui 40 anos vou estar lá com os meus 80 Para os próximos, né? Não daqui, mas para os próximos 40 anos, qual a Poliana que você quer se tornar? Bom, eu acho que eu quero continuar no esporte, quero continuar desenvolvendo o esporte, quero que o esporte continue na minha vida. Eu vejo que a Poliana, né, nesse caminho aí, nos próximos 40 anos, vai continuar sendo uma pessoa que inspira e que traz as pessoas para o esporte. Gostaria muito de, ao longo desses próximos 40 anos, ser uma pessoa que levou o filho a praticar esporte e que mostrou para outros pais o tanto que isso é importante. E eu acho que é isso, eu acho que é transformar a vida das pessoas através do esporte. Poliana, foi uma conversa realmente muito boa, né? Muito agradável, inspiradora. Quero te ver mais vezes aqui no Open Mind, principalmente no nosso Comitê de Esporte e Saúde, porque lá nós estamos inspirando líderes, né, à prática saudável, e esses líderes, eles inspiram pessoas também que estão nas organizações. Então, só tenho a te agradecer e passar aí a palavra para você também, para uma mensagem final aqui para o nosso público. Obrigada, agradeço muito o convite. Acho que a mensagem final, eu acho que ela vem muito inspirada aí na minha própria história, né? A gente tem que construir os nossos sonhos no nosso dia a dia. Não adianta a gente acordar e dormir pensando nele se a gente não está fazendo ele acontecer no nosso dia. E eu acho que essa mensagem, ela faz a gente acordar, ela faz a gente ir para a luta. Eu acho que foi isso que eu fiz durante toda a minha vida, toda a minha carreira. Eu acordei e fui para a luta para conquistar
todas essas medalhas e títulos aí para o Brasil. Poliana, e se de alguma maneira também eu puder te influenciar, eu gostaria de te influenciar a continuar se conectando, a continuar fazendo networking, porque eu acredito muito que essas conexões, elas abrem portas e que o Open Mind, né, que é essa rede de relacionamento, pode abrir portas também para esse futuro de 40 anos. E eu sei que dentro da rede você também pode colaborar muito inspirando pessoas e compartilhando conhecimento. Então, nessa linha da inspiração, eu quero te presentear com o livro do Open Mind. Que legal. O livro que eu lancei no ano passado, contando a história dessa rede que conecta pessoas e que inspira para esse desenvolvimento. E, inclusive, nesse livro aí nós temos também a história da Virna, né, que faz parte aqui da rede Open Mind, que também, assim como você, uma atleta olímpica e que passou por essa transição e conta como que uma rede de líderes, né, que talvez não são do esporte, mas se conectam com esse propósito do futuro, né, do pós a vida profissional. Legal. Então, é um presente para você. Muito obrigada. Mas muito obrigado por ter vindo aqui e contar a sua história. Eu que agradeço. Obrigada demais, gente. Obrigadão. É isso Beijo. aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Se você gostou, curte aí e também siga a gente no LinkedIn e também no YouTube e no Spotify, onde nós estamos transmitindo esse conteúdo. Obrigado a Crosshost pelo estúdio maravilhoso e por nos acolher aqui na Vila Mariana. E a gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior.